Olá, gente, vamos continuar aí o final de Reino Animal. A gente vai falar então de duas classes muito famosas que a gente conhece e convive com elas com muito mais proximidade do que as demais. São as aves, na aula de hoje, e os mamíferos na próxima aula, que justamente é a classe que a gente pertence. Mas na aula de hoje a gente vai falar então dessas lindas aves. Aves que são, na verdade, um ramo de répteis. Eles são muito parecidos com os répteis. Então a gente pode até falar que são répteis com penas. Por que são muito parecidos com os répteis? Botam ovos iguais aos dos répteis. Tem uma pele e toda uma estrutura para economia de água, assim como os répteis. No entanto, possuem penas. E essas penas são características desta classe. Os dinossauros também possuíam penas, por isso que a gente pode fazer essa relação de parentesco. Muito provavelmente é o ramo dos dinossauros que as aves se encontram. Então, nada mais do que achar que as aves são também descendentes de dinossauros. Quais são as características gerais das aves? Elas são distribuídas por praticamente todas as regiões do planeta. Isso tem a ver com a capacidade das aves conseguirem manter a sua temperatura, então elas são homeotérmicas, e produzirem calor dentro do corpinho, então são endotérmicas, produzindo seu calor e mantendo a temperatura corpórea mais ou menos em torno de 40 graus, então elas são um pouquinho mais quentes do que os mamíferos. Tem um corpo aerodinâmico, justamente pela característica de voar, membros anteriores transformados em asas, para justamente voar também. Os ossos com cavidades, a gente chama de ossos pneumáticos, são ossos que são mais leves, porque eles não são recheados, né, de estruturas densas, então são bem mais leves, são porosos e resistentes. Tem presença de penas e bico córneo, então isso é uma característica exclusiva aqui, né? Somente as aves têm penas, e esse bico, ele... Apesar da gente ter, por exemplo, tartarugas com bico, o bico das aves é completamente diferente e tem essa adaptação aí para alimentação. O osso externo é esse osso aqui que fica no meio do peito, a gente também tem o osso externo, só que o nosso osso externo ele é reto, ele não tem nenhuma projeção. A maioria das aves tem uma quilha, que é uma projeção nesse osso para aumentar a quantidade de musculatura peitoral e justamente auxiliar o batimento dos membros das asas, né, dos membros anteriores. E a gente tem, por essa característica, dois grandes grupos, as aves, as ratitas e as carenadas. As ratitas são as aves que não têm esse externo, não tem essa quilha no externo, então asas atrofiadas ou ausentes e externo sem quilha. Quem são elas? As avestruz, as emas, que são as representantes brasileiras, moas e quivis. Então são aves que não possuem esse externo com quilha, ou carena também pode ser chamada a quilha. Então elas não voam, elas correm muito bem, mas elas não voam. Enquanto que as carenadas são justamente aquelas que têm o externo com quilha ou com a carena, que é essa projeção que vai possibilitar uma maior musculatura peitoral. Todas as aves carenadas voam, exceto os pinguins. A maioria, sua grande maioria das aves são carenadas, né? Então aqui são só os exemplos das outras que não são carenadas, todas as outras que a gente pensa são aves que têm essa capacidade aí de voar, exceto os pinguins. Apesar dos pinguins terem uma grande musculatura no peito, eles usam as asas para nadar e não para voar. E qual a estrutura geral aí e fisiologia das aves? Bom, vamos começar pelo revestimento corporal e esqueleto.
A pele é revestida por penas. Essas penas, elas têm toda uma estrutura para deixá-las do jeito que elas são, deixá-las todas alinhadas, e isso é importante para o controle do voo. Então tem estruturas que a gente chama de raque e bárbulas para fazer o alinhamento dessas penas. Não possuem glândulas sebáceas, então ao longo do corpo é um corpo seco. No entanto, existe uma única glândula, a uropigiana, para impermeabilizar, produz um óleo para impermeabilizar essas penas. As penas servem para quê? Para proteção contra choques mecânicos, para impermeabilização da pele, né? Então as penas também servem como impermeabilização, a manutenção da temperatura corpórea e para o voo. Como é que elas impermeabilizam as penas? É justamente pela glândula uropigiana, que fica acima da cloaca, né? Então a cloaca está aqui, e acima da cloaca fica essa glândula uropigiana. As aves pegam com o bico o óleo produzido por essa glândula e passam em todas as suas penas. E isso facilita, então, a impermeabilização desse corpinho. Você vê uma ave aquática, ela fica na água, mas ela não se encharca de água, porque as penas estão impermeabilizadas com esse óleo produzido pela glândula uropigiana. Beleza? Outras características aí para a melhoria do voo e leveza, principalmente. As asas são anatomicamente desenhadas aí para quebrar a resistência, para reduzir a resistência do ar e conseguir planar e voar. Redução da cauda, confusão das vértebras torácicas para a produção, então, de uma caudinha menor, que também é melhor para o voo. E a cauda tem penas para justamente alinhar o seu voo e planejar o seu voo. Então, se você observar, por exemplo, um pombo, quando vai pousar, ele mexe a cauda para pousar corretamente. Então, é uma redução da cauda e uma projeção de penas para melhorar o voo. Ausência de bexiga. Então, esses animais, eles têm rins para filtrar o sangue, mas eles não armazenam urina, porque eles precisam reduzir o peso. Então, eles não vão ter uma bexiga para pesar ali, eles vão produzir ácido úrico, que é pastoso, e não armazenam. A partir do momento em que forma os cristais de ácido úrico, já elimina. Por isso que às vezes você está andando e recebe uma cagada no meio do ombro, na cabeça de uma ave, assim, ela faz de propósito? Não, ela não armazena esse resíduo, então ela já elimina facilmente. O osso externo com quilha, justamente para aumentar a quantidade de musculatura peitoral. Os ossos pneumáticos, mais uma vez, então aqui a estrutura do osso pneumático, e tem pulmões bem desenvolvidos, assim como os outros répteis, tem pulmões desenvolvidos. No entanto, esses animais apresentam projeções, que são os sacos aéreos. Esses sacos aéreos são para aumentar a quantidade de ar no corpo e diminuir, então, a sua densidade. Então, o sistema respiratório pulmonar, pulmões bem desenvolvidos e ramificados nesses sacos aéreos aqui, que estão todos coloridos. E esses sacos aéreos, eles recebem ar através da respiração dos animais, né, das aves. Então, acontece uma inspiração, o ar entra lá nos sacos aéreos posteriores. Depois, esses sacos aéreos destinam o ar para os pulmões, onde vai acontecer a troca gasosa, e o ar, ele vai, o animal vai conseguir retirar o oxigênio, e aí então esse ar vai para os sacos posteriores e novamente sai do corpinho. Então tem uma quantidade enorme de sacos aéreos, por isso que quando a gente pega um passarinho, você fala assim, nossa, ele parece tão grandinho ou tão fofinho, mas ele é super leve. Por quê? Por todas essas características, por ter ossos leves, por estar cheio de bolsas de ar ali dentro do corpo para diminuir o seu peso e facilitar o voo. Quanto ao sistema circulatório, então a gente viu o sistema respiratório, a circulação ali do ar, para obtenção de oxigênio, e esse oxigênio então vai ser transportado para todas as células do corpo através de um sistema circulatório,
que é muito parecido com os mamíferos, tem uma circulação dupla, então passa 2 vezes pelo coração e completa porque não vai ter mistura de sangue. Você tem um coração completamente dividido. A gente tem átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E a circulação, então, vamos começar aqui do átrio direito. O sangue chega no átrio direito, passa pelo ventrículo direito, é bombeado para o pulmão. O pulmão, então, vai acontecer a troca gasosa, ele vai eliminar CO2, vai pegar oxigênio. Esse sangue, então, repleto de oxigênio, retorna para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, bombeia novamente e esse sangue repleto de oxigênio vai para todo o resto do corpo, onde acontece o fornecimento de oxigênio para as células e a retomada de sangue com CO2 para o coração novamente. A diferença do sistema circulatório de aves para o de mamíferos é que a aorta, que é essa artéria aqui que sai do ventrículo esquerdo, no caso de mamíferos é voltada para o lado esquerdo e no caso de aves é voltada para o lado direito. É uma diferença aí do sistema circulatório das aves para os mamíferos, mas todo o resto é muito semelhante. E aí esse sangue também, né, ele serve como recolhimento de excretas que vão ser filtradas nos rins. Esses rins já são metanéfricos, então já tem toda a estrutura de néfrons e filtragem bem parecida também com o dos mamíferos. Eles eliminam ácido úrico, que é insolúvel em água, então é aquela pasta, né, branca que a gente vê quando olha um cocô de ave, que a gente fala assim, cocô, mas na verdade é a parte da urina, né, que na verdade não é urina, é ácido úrico, e não tem bexiga. Então aqui, ó, estão os rins aqui, e a gente não tem uma bexiga que armazena esse ácido úrico, ele já é eliminado pela cloaca. Uma outra característica de sistema excretor é que esses animais, aqueles que vivem em ambientes aquáticos salinos, têm uma glândula de sal para eliminar o sal que eles comem pelos peixes que eles comem. Então, eles também têm um sistema de excreção de sal. Quanto ao sistema digestório, esses animais têm uma diversidade enorme de tipos de alimentação, podem ser herbívoras, carnívoras ou onívoras, comendo vários tipos de alimento, tanto herbívoro, tanto planta quanto carne. As herbívoras, né, que são, por exemplo, a galinha, que é um animal muito próximo da gente, tem um papo. Então as herbívoras vão ter um papo para umidificar o alimento e guardar, armazenar esse alimento para ser digerido depois. E além disso, o seu estômago ele é dividido em proventrículo e moela. A moela que muitas das vezes a gente come a moela, tem gente que consome esses órgãos. A moela vai ter um monte de pedacinhos de pedra. Então a galinha, ela, assim como nenhuma outra ave, elas não têm dentes. Então, para triturar o alimento, principalmente aves que são herbívoros, que vão comer coisas mais duras, né, comer grãos, por exemplo, para triturar os grãos, elas precisam ingerir pedrinhas que vão ficar lá na moela, através da contração muscular, essas pedrinhas vão triturar, vão entrar em contato com os grãos para triturar, para aumentar a absorção de nutrientes. Já as carnívoras não vão ter papo pelo tipo de alimento, então elas não vão precisar triturar a carne vai ser digerida por enzimas no sistema digestório. E tanto as herbívoras quanto as carnívoras, elas têm o final do intestino é na cloaca, que é aquele orifício 3 em 1, então sai as excretas, sai os resíduos do sistema digestório e também tem a entrada do sistema reprodutor. No caso das galinhas, vai sair o ovo aqui pela cloaca.
E aí, quanto ao sistema nervoso e sensorial, esses animais eles têm um sistema nervoso bastante desenvolvido. É só você pensar na quantidade de habilidades que uma ave tem uma boa visão, eles precisam observar muito bem o ambiente, tem uma boa audição, elas se comunicam através de sons produzidos pela siringe, que é um órgão que fica um pouco depois do funil da traqueia, e aí você tem a passagem de ar e eles conseguem se comunicar com os sons. Tem uma capacidade de orientação muito grande, visto que eles conseguem fazer migrações, então vão ter que perceber, né, todo o ambiente, percebem a localização pela visão e também tem uma percepção magnética da Terra, então eles conseguem se orientar pelos polos, onde é o polo norte, onde é o polo sul, porque eles têm uma orientação magnética da Terra. Aqui tem um vídeo bastante interessante sobre ávidos do paraíso, que é uma região do Pacífico, que tem uma diversidade enorme de aves e é bastante interessante vocês darem uma olhada. Quanto à reprodução, eles são dioicos, então a gente tem macho e fêmea. Muitos com o dimorfismo sexual. O que significa isso? Significa que o macho é bem diferente da fêmea. Eu acho que o exemplo mais característico aí pra gente são pavões, né? O pavão macho, ele tem aquela cauda enorme e a fêmea não, né? A fêmea é mais discreta. Para que isso? Os machos normalmente são mais vistosos para conquistar as fêmeas, então tem um comportamento reprodutivo ligado a esse dimorfismo sexual. E também tem o canto ligado à atração e mostrar que o macho tem características genéticas, né, importantes, por isso que eles cantam. Podem dominar território para atração de fêmeas, mas também podem dominar o território depois da cópula para a construção de ninhos, porque eles são ovíparos. Eles têm os ninhos para manter o ovo aquecido para o desenvolvimento do embrião. A cópula é interna, então cloaca com cloaca acontece a fecundação e aí normalmente tem cuidado parental, os pais cuidam dos filhotinhos. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Essa classe é bastante representada aí no nosso dia a dia. E vocês vão receber então a lista de exercícios, façam a lista de exercícios, um resuminho da aula e a gente se conversa no nosso Google Meet. Até a próxima!